Olá, graça e paz. Vamos a mais um devocional. Café com Deus Pai. Autor, pastor Júnior Rostirola. Foque em Jesus. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Lucas capítulo 8, versículo 50. Uma lição vital na jornada é que aquilo que fixamos nossos olhos tende a crescer. Seja um problema persistente, seja uma bênção extraordinária, o que escolhemos focar em nossa vida crescerá. Diante dos inevitáveis ventos contrários da vida, a chave está em manter nosso olhar nas coisas que realmente importam. No relato de Lucas, Jesus chama a atenção de Jairo, aconselhando-o a não se abalar pelas notícias negativas que havia recebido. Talvez você esteja com o coração machucado e triste e tenha mantido seu olhar naqueles que o magoaram ou naquilo que você tem enfrentado. Mas o fato é que isso não levará você a resolver a situação. Precisamos desviar o olhar daquilo que faz mal à nossa alma e focar nas coisas boas, pois, se olharmos ao redor, veremos que possuímos motivos de sobra para agradecer e exercer gratidão. Para onde os seus olhos têm se voltado ultimamente? Como está a sua perspectiva? Muitas vezes perdemos a visão do que realmente importa e ficamos remoendo situações que apenas nos entristecem, em vez de levantar a cabeça e focar nas soluções. Assim como Jairo, que buscou socorro em Jesus, diante de notícias desanimadoras, devemos voltar nossos olhos para aquele que tem o poder de transformar toda e qualquer realidade. Jesus quer atrair a sua atenção hoje. Olhar para ele não significa ignorar os desafios, mas sim saber que eles são pequenos demais quando comparados à grandeza de Jesus. Porque quando alicerçamos nossa confiança nele, temos a força necessária para vencer qualquer batalha. A visão humana o limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus o leva a enxergar o extraordinário. 202 de 365 dias. Leitura bíblica, Neemias, capítulo 2. Palavra-chave, perspectiva. Devemos focar em Jesus. Talvez o teu coração tenha te levado a lugares aonde o Espírito Santo não permite, aonde o Espírito Santo muitas vezes se entristece. Muitas vezes nós acabamos deixando nos levar pelas nossas emoções e não pela razão. Mas o Senhor Jesus quer que você viva com intensidade, crendo no poder dele, crendo que ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que jamais abandona um filho, aquele que luta as nossas batalhas, as nossas lutas. Por onde você tem andado? No que você tem focado? Você tem realmente focado em Jesus? Tire um tempo para pensar, tire um tempo para meditar, se você tem realmente focado em Deus, ou se você tem se deixado levar por essas coisas do mundo, pelos momentos. O Senhor Jesus é aquele em que tem ciúmes de nós, porque Ele não aceita que tenhamos outros ídolos, outros deuses a não ser Ele, pois Deus é aquele que nos ama tanto, mas tanto, que enviou o seu único Filho para que morresse por nós naquela cruz. O Senhor Jesus, de rico, de rei, ele veio até o mundo e se passou por uma pessoa pobre. Ele nasceu numa estrebaria, ele nasceu no meio aonde muitas pessoas não acreditavam em Deus, em Jesus, mas queriam matar o Rei dos Reis. Ele passou momentos de tristeza, de angústia, assim como nós. Mas ele venceu, porque ele sabia quem era o pai dele. Quem é o seu pai? Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. Muitas vezes nós só pensamos em fazer as coisas do nosso jeito, não pensamos
do que pode nos acarretar futuramente, porque Deus é aquele que Ele é justiça, Ele é um Deus misericordioso, mas também Ele é justiça. Talvez você tenha se abalado com notícias ruins, talvez você tenha se abalado com uma enfermidade incurável ou uma enfermidade que pode te levar até a morte, mas o Senhor Jesus, Ele já morreu por ti. O Senhor Jesus, Ele já venceu a morte por ti. Não desista dos planos de Deus, não se afaste da vontade dEle, mas creia que Ele é o Deus ao qual te dá vitória no meio da tribulação, no meio da enfermidade, no meio do sofrimento. Não perca a visão a qual Deus te deu, mas creia no poder dEle, creia que Ele é o suficiente. Peça ao Senhor Jesus para que você possa enxergar o extraordinário, mesmo no meio das tribulações, mesmo em meio a problemas dessa vida, mas que você enxergue a mão de Deus sobre você, a mão de Deus cuidando de você. Amém. Finalizamos mais um devocional Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.